produtora e diretora com passagens pelo grupo teatral Máscara. Soma mais de 30 trabalhos consecutivos com o grupo e fora dele. É pesquisadora também. O resultado da sua pesquisa aconteceu através de um livro que se chama Laban na Voz, que é um trabalho voltado para a vocalidade. Ela tem prêmios no seu currículo, ela continua atuando como atriz, além das outras atividades que ela também faz. A minha convidada de hoje é Angélica Hertel, com quem eu tenho o grande prazer de conversar. Muito obrigada pela sua presença, Angélica, prazer em te conhecer, muito bacana o seu trabalho, achei muito bacana, muito diferente de tudo que a gente tem visto por aí, e a gente vai conversar um pouquinho além da sua carreira, das questões do teu livro. Muito obrigada por estar conosco aqui no programa. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em te conhecer também e poder divulgar um pouquinho do meu trabalho, né, com pessoas assim de gabarito que nem você. E é bom a gente falar de trabalho de pesquisa. Eu sou muito fã de pesquisa. Eu acho que pesquisa é um caminho muito produtivo para qualquer área, né? E eu acho fantástico as pessoas que se dedicam à pesquisa, então eu já te parabenizo por isso. Você é uma atriz que participou ativamente de um grupo de teatro, como nós falamos, que foi o Grupo Máscara. Trabalhar em grupos sempre tem o lado positivo e o lado negativo. O que foi melhor e o que foi menos favorável no trabalho em grupo para você? Eu acho que o trabalho no grupo onde eu comecei, porque eu comecei a minha carreira profissionalmente com eles, com 16 anos, eles me deram uma bagagem de poder fazer tudo. Então, na companhia, a gente não era só ator, a gente operava som, operava luz, criava iluminação, trabalhava como contra-regra, assistente de direção, criava figurino, aprendia a costurar, a montar cenário. Então, eu acho que, assim, de todas as questões, além de estar em cena, né, porque a gente que gosta de ser ator, a gente gosta de estar em cena, foi essa questão de entender de toda a mecânica que o teatro ele envolve, né? Que não é só estar no palco, como a música interage com o ator, e se a gente se equivoca na hora de colocar essa canção, de mudar a luz, como isso afeta o espetáculo como um todo, né? Então, essa arte coletiva, mesmo sendo um monólogo, né? Pode estar em cena sozinho, aprender um pouco de toda essa mecânica, vamos dizer assim, do teatro, eu acho que foi assim um grande ganho para mim, porque quando eu vim para São Paulo, toda essa experiência que eu tinha, ela fez eu trabalhar nessas diferentes áreas, né? Então, maquiei, eu operei som, operei luz de espetáculo, fiz produção, dirigi outros. Então, realmente, na prática, foi muito interessante trabalhar. E eu trabalhava nessa companhia concomitantemente fazendo faculdade de artes cênicas em Santa Maria. Então, eu morava em Cruz Alta e em Santa Maria, e viajava a semana inteira, assim, de lá para cá. Durante 4 anos eu fiz isso. Então, acho que se eu pudesse falar uma coisa assim que foi não tão positiva, é porque eu não podia estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, então eu vivia muito dividida. Essa questão de trabalhar em grupo, ela tem um lado que muitos atores comentam, que significa você se acostumar ao trabalho daquelas pessoas. E, às vezes, você vai para um outro caminho e acaba sendo um pouco aprisionado àquele jeito de trabalhar. Você acha que isso acontece ou não? Aconteceu com você? Eu acho que não. Eu acho que a minha companhia lá, ela prezava muito, e ainda preza, porque tem mais de 25 anos de história, a questão de você fazer o máximo de personagens que você puder, de diferentes tessituras. Então, não é porque eu tenho esse perfil físico que vão sempre me dar esse tipo de personagens. Então, eu consegui fazer desde a criança até a mulher de 80 anos na mesma companhia teatral. Isso facilitou para mim explorar meu corpo, a minha voz, todos os recursos de atuação que a gente pode ter. Eu confesso assim que eu tive a melhor base que eu podia ter, assim, numa companhia, principalmente porque qual é a maior dificuldade do ator quando não está em cartaz? É se apresentar, né? A gente quer estar em cena. E estar dentro de uma companhia de teatro que viajou o Rio Grande do Sul inteiro, eu estava em cena praticamente todos os meses, se não todas as semanas. Se você está gostando do nosso papo,
se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Você vai sempre saber o bom papo que costuma passar por aqui, como esse que você está assistindo agora. Angélica, qual era a ideologia do teu grupo? Qual era o foco de pesquisa do grupo Máscara? Eu acho que o principal foco do grupo não era fazer coisa que o público queria ver somente, sabe? Porque às vezes a gente tem uma companhia de teatro e a gente quer o que o público quer assistir e a gente fica nesse lugar. A minha companhia, ela tinha desejos próprios. Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente queria mostrar para o público Shakespeare, Molière, queria mostrar para o público autores brasileiros, Nelson Rodrigues, Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, Mário Quintana. Então, teatro infantil, teatro educativo. Então, assim, eu acho que essa é uma ideologia muito forte e que me acompanhou, né? Então, a gente pesquisava um pouco de tudo. Você estava comentando sobre autores brasileiros que a sua companhia ensinou, você citou Nelson Rodrigues. Que autores brasileiros você mais gosta e que você gostou de conhecer o texto? E qual deles você ainda gostaria de ensinar um texto? Olha, eu acho que o que eu mais gosto realmente é o Nelson, porque por isso eu fiz, quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente tem muito preconceito sobre Nelson Rodrigues, né? Acha ele pornográfico, acha o texto pesado, né? Assim, e eu já acho de uma riqueza tão grande, assim, as ideias. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz parte de um grupo de estudos do Grupo Tapa. E lá eu fiz um curso de Nelson Rodrigues durante 3 anos, estudando a fundo obras de Nelson Rodrigues. E eu fui desmistificando muito sobre o Nelson. Então, acho que uma das maiores qualidades que eu admiro nesse autor é a forma poética como ele escreve. Tanto que, ano passado, eu fiz um espetáculo de flamenco, chamava Flor de Obsessão, que era o nome que davam para o Nelson, né, que deram para o Nelson. E esse espetáculo de flamenco, eu dirigi todos os atores e fiz todo o texto, dramaturgia do espetáculo de flamenco, onde tinha Nelson Rodrigues em cena e a gente falava de Vestido de Noiva e Doroteia, com o Nelson narrando e unindo as coreografias flamencas com a história. E o que eu gostaria de fazer, eu acho que é a Branca Dias, né, do Santo Inquérito, do Dias Gomes. Eu tenho um carinho muito especial por esse texto. E o Dias é um craque também, né? O Dias Gomes, você falou de outro craque da dramaturgia brasileira, né? Você foi para São Paulo para estudar teatro musical. Teatro musical agora está na sua melhor fase, nós estamos assim muito bem, graças a Deus, o teatro renasceu muito com o retorno do teatro musical. O que mais te encanta no teatro musical e quais são as maiores dificuldades para um ator que não veio do teatro musical, que não começou nessa leva, se inserir nesse contexto? Eu vou te responder com uma frase que um amigo meu me disse. Ele disse assim: onde nos faltam palavras, a gente canta. Então, eu acho que assim, a maior beleza é essa frase que ele me disse. Eu começo a usar para a minha vida. Então, quando te falta a palavra para dizer, a gente canta. Então, eu acho que assim, a maior beleza do teatro musical realmente é o canto, porque o poder da voz, a primeira voz é personalidade, né? Por isso eu gosto tanto de trabalhar com voz. E a voz cantada, ela tem esse lugar de emocionar, às vezes com uma nota. A gente se arrepia, a gente se emociona, a gente entra naquela história pelo som, através do som. E você começou a estudar teatro a partir de quando? Eu acho que desde pequenininha, então, eu sempre fiz, assim, teatro brincando, mas profissionalmente, onde eu entrei num grupo de teatro, onde eu aprendi a fazer teatro de verdade, esse teatro que a gente chama profissional, mas, assim, profissional é porque é a profissão, mas, assim, eu gosto muito da palavra amador porque é aquele que ama aquilo que faz, né? Então, foi com 16 anos que eu comecei mesmo. Se você está gostando do nosso papo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e compartilha, tá? Tem sempre um papo assim bacana como a Angélica Hertel, que está aqui falando com a gente hoje. Angélica, eu quero falar agora sobre o seu livro. A partir de uma pesquisa que você fez sobre Rudolf Laban, você, que é considerado o pai da dança-teatro, você lançou um livro. Eu queria te saber o que te levou a essa pesquisa, como você conheceu
Laban e o que te levou para esse caminho da pesquisa e depois para o livro que eu quero mostrar aqui agora, esse aqui, que inclusive ele tem um diferencial nos seus marcadores. Você vai contar para a gente um pouquinho sobre isso. Laban na voz foi essa expressão inteira, né? Como você falou, Laban foi pai da dança, teatro, as artes do corpo. Ele pensou muito mais a ideia do movimento do corpo do que da voz. Então, pegar essa técnica, aplicar no viés da voz, por isso que tem que ter esse nome, Laban na voz, porque é um outro viés, né? Eu conheci Laban na faculdade, quando eu tinha 19 anos, que no projeto de formatura a gente teve que utilizar o Laban para unir todos os grupos, os alunos, né, cada um com seu projeto, o ponto em comum era o Laban. Mas eu sempre fui apaixonada por voz, eu sempre quis falar de voz. E então, eu conversando com a minha orientadora, que veio da dança, formada em dança, fez pós-graduação sempre com a área do corpo, e eu queria muito falar de voz, e foi nesse diálogo com ela que eu falei, então eu vou tentar fazer Laban na voz. E eu soltei essa expressão, e desde então ela me acompanha. Ela falou, por que você não tenta? Então, eu fui procurar métodos e caminhos, isso fazem mais de 10 anos, de possibilidades de aplicação dessa ideia, né, de Laban no viés da vocalidade. E então, quais são as principais aplicabilidades desse método para o ator, por exemplo? A voz, ela tem, assim como o corpo, elasticidade, flexibilidade, porque ela é músculo, né? O corpo é músculo e a voz é músculo. A produção do som é feita de maneira puro músculo, né, das cordas vocais. Então, você poder fazer essa transposição da dinâmica vocal, nuance, a gente começa a partir das propriedades do som, que a gente tem intensidade, a gente tem a duração, o Laban fala do tempo, intensidade, o Laban fala do peso, que mais? A fluência, a gente pode falar da dinâmica vocal, né, da métrica. A gente tem o braço, a perna, o tronco, o quadril, a gente na fala, a gente tem o texto, a palavra, o som, a voz. Então, a gente tem um monte de divisões que a gente pode fazer essas associações. É muito mais fácil quando a gente canta, porque a métrica da música já acompanha, né, notas, então ela já tem um desenho muito mais fácil. Então, quando a gente canta, mesmo que a gente cante super sem interpretação, já tem por natureza uma interpretação. Quando a gente lê um texto, quando a gente vai criar um personagem, a gente precisa desse auxílio. Então, eu acho que o Laban, ele é um auxílio, né, é um método auxiliar para a interpretação do texto. E eu, como desde 2009, eu crio personagens pela voz. O que você quer dizer que aplicando esse método, você ganha tempo na construção do seu personagem, seria isso? Com certeza. Você ganha não só tempo com certeza, porque você já entra com uma técnica, né? Você não vai pela inspiração, da inspiração a gente procura uma técnica que se adapte àquela ideia que a gente está tendo e a gente vai construindo o personagem. Eu acho que a inspiração ela é tudo nesse sentido, assim, a gente tem insights criativos que você, como dramaturga, pode dizer melhor que eu, né? A gente tem insights, vem uma ideia, meu Deus, eu vi um filme, veio a ideia de uma peça para escrever um texto. Então, a gente tem esses insights, eles fazem parte do processo criativo e a gente pode ter em qualquer lugar, mas a técnica, ela realmente é essa base, né, para o ator. Qual é o diferencial do seu livro que parece que tem a ver com o marcador? Explica aí, eu vou mostrando aqui mais uma vez para quem estiver interessado, que eu acho bacana que não é só para ator, qualquer pessoa interessada em vocalidade pode adquirir o livro, pode conhecer essa técnica, eu acho muito bacana, é da editora Geostre, é facinho de achar. Qual seria esse diferencial? Esse livro, para ele ser um livro que dialogasse comigo, já que eu era autora dele, ele tinha que ter voz, ele tinha que ter visualidade, ser visual, né? Ele tinha que ser visto. Então, eu escrevi ele dessa maneira e entrego ele para o leitor dessa maneira. O que seria essa maneira? Dentro do livro, ele possui, então, QR Codes e imagens, sejam elas esses cartões ou fotografias. Então, com essas imagens, a gente pode acessar videoaulas e exercícios automaticamente.
Tem duas possibilidades de acessar. Então, o QR Code ele é mais habitual, né? Eu pego o meu celular, miro no QR Code e reproduzo um vídeo direcionado pelo YouTube, né? Ele acessa o vídeo automaticamente. Mas eu queria algo um pouquinho diferente também do que... porque o que acontece? Vou pegar meu celular aqui para te mostrar. Quando eu pego o livro, escaneio o QR Code, eu já abandonei, porque já está aqui, né? Está no meu celular. Então, o livro já era. Ele é largado para lá e eu fico na tecnologia. Quando eu faço a realidade aumentada, eu posso te mostrar aqui, é um aplicativo que eu desenvolvi chamado Laban na Voz. Vou abrindo ele aqui, vou falando um pouquinho, ele abre uma telinha inicial e ele reproduz uma câmera. Com essa câmera, ele vai abrir a câmera do meu celular aqui, pronto. A câmera do meu celular. Com essa câmera, vou ficar mais de ladinho aqui para você ver. Eu posso pegar ou o livro, ou esses marcadores de página, que são as videoaulas. Então, a gente compra o livro, ganha esses 5 marcadores de página, tem frente e verso. Cada marcador compõe 4 videoaulas. E eu pego esse celular, né? O celular com o aplicativo baixado, eu escaneio e aparece a videoaula. Eu reproduzo. Deixa eu ver aqui. Minha voz, várias vozes, a voz do personagem. Por que eu elenco desta maneira? Porque a gente sempre tem que partir. Então, essa é a funcionalidade. Eu continuo interagindo com o livro. Eu fico 3D dentro da sua casa. Isso é bem interessante. Você pode dar zoom, você afasta, você pode parar o vídeo quando você coloca de novo, ele volta automaticamente. Essa associação tá em todo o livro, ele é interativo, desde a primeira parte, onde eu falo da voz da minha mãe. Aqui a gente já tem a realidade aumentada. Vou fazer no livro para você ver. Eu gosto muito, né? Dessa... Vou pegar mais embaixo aqui. A voz me chegou com o sussurro da minha mãe dizendo: boa noite, filha, dorme bem. Então, ele tem essa interação com o espaço, né? Eu estou entrando dentro da casa do meu aluno. E a partir disso, ele vê a minha voz, porque eu estou ali, né? Ouve a minha voz e ouve também a questão da interpretação da ação vocal, que eu acho que é fundamental. Eu queria um livro visual, eu queria que fosse papel, que fosse material que eu posso pegar, mas eu também queria que as pessoas pudessem me ver, porque eu acho que quando você tem a noção do todo, né, é que completa a arte. Como uma pessoa especialista na voz, que estuda a voz, que pesquisa a voz como você, qual é a dica que você deixa para um ator no campo da voz? Se você puder dar uma dica, qual seria? Eu acho que primeiro se ouvir, sabe? Ouvir a sua voz. A gente tem uma mania de não nos ouvir. A gente não quer se ouvir. Às vezes a gente fala ou manda um áudio para alguém e a gente nunca ouve. Então, a gente não tem muita real noção da nossa voz. Aquela que é a nossa personalidade. Porque, para mim, voz é personalidade. Então, acho que a primeira dica, assim, a principal, é ter esse acesso, esse cuidado de ouvir a sua própria voz, porque é a partir dela que você vai criar. E não começar a inventar várias vozes, sabe? Entender mais da sua personalidade. Sensacional. Parabéns pelo seu livro, achei bárbara a ideia, não só pela pesquisa, como eu te disse, eu sou fã de pesquisa, mas além disso, toda essa interatividade, toda essa modernidade que acopla ao livro físico, porque eu, por exemplo, gosto muito do livro físico. Eu não gosto muito de ler no celular, por exemplo, no computador, eu gosto do livro físico. Então, a interatividade foi genial, foi um ponto assim maravilhoso que você descobriu. Super parabéns, para além da pesquisa. Agora a gente está chegando no nosso momento literário, eu estou conversando com uma atriz, então eu vou deixar aqui como dica Henrik Ibsen, um livro de Ibsen que foi o pai do drama moderno, que também é um livro da editora Geoster, da mesma aqui da nossa Angélica, e eu acho um livro sensacional. Ele é um livro de Paulo Ricardo Berton e é fundamental para quem estuda teatro, não só para quem estuda, mas para quem gosta de teatro, porque Ibsen foi considerado o pai, né, da modernidade no teatro. Então, eu acho que tem aqui fundamentos importantíssimos e, detalhe, é muito tranquilo de ler, porque senão as pessoas pensam assim, é um livro
livro para teatro, só interessa, não. É muito legal para ler, bem interessante. E qual seria a sua indicação, Angélica? Eu leio muito livros do Laban mesmo, né? O Laban, Domínio do Movimento, é um dos livros de cabeceira que eu sempre retorno para ler. Sei que os atores às vezes não curtem muito o livro por ele ser um livro já aplicado para o exercício e uma linguagem um pouco difícil, então eu acho que com esse do Laban, associado ao dicionário Laban, facilita bastante a leitura. Eu acho que esses dois, eles se interagem muito bem, assim, para o trabalho do ator. Se completam. Se completam, exatamente. Me diga lá uma boa lembrança. Uma boa lembrança, toda a minha infância. Em particular, jogar futebol com o meu irmão na chuva. Que delícia! Já, sabe? Ser criança mesmo, sair do computador. Para a gente, quando eu era criança, computador era quando a gente estava de castigo. E o seu lado B qual é? Meu lado B, cozinheira. Cozinheira. Esse é o meu lado B, que é muito, muito lado A também. De maneira artística, teatral. Eu quero te lembrar, para não esquecer, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e compartilhar essa entrevista, tá bom? Finalizando o nosso papo, Angélica, que foi muito bom, eu queria que você me dissesse que o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O meu aplauso hoje vai para a editora Giostre, pois eles conseguiram, com um livro que era extremamente colorido, interativo, que é o original que eu tenho aqui em mãos, criar com preto e branco algo que falasse sobre mim, que dissesse a minha verdade e poder colocar em prática e para disseminar isso para os outros com um cuidado, com uma delicadeza, com um trabalho assim realmente primoroso de toda a equipe. E se eu puder falar que meu livro está à venda no site da editora Giostre, então é giostreeditora.com.br, com 20% de desconto com o cupom 2020. Muito boa dica. E finalizando o nosso papo, deixando aqui um abraço carinhoso para o Alex, que é o editor da Giostre, nosso parceiro, nosso amigo. Ele realmente faz um trabalho primoroso, principalmente sobre teatro. Ele publica muita coisa sobre teatro que é muito bem-vindo para nós. Finalizando, então, o nosso papo, a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Eu acho que vai, talvez para mim mesma, vamos dizer assim, eu fico indignada às vezes comigo, como eu me cobro, sabe? E a gente está vivendo um momento onde a gente tem que ser um pouquinho mais leve e amoroso com si próprio. Então, aproveita que você já tem consciência disso e fica mais leve, porque o bom da vida é viver. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu desejo a você todo o sucesso do mundo, sucesso no seu livro e nas próximas empreitadas, e como atriz também, que é o que você faz de melhor também. A você que esteve conosco, super obrigada pela sua parceria, obrigada por estar aqui conosco até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar essa entrevista, ativar o sininho e até o próximo programa, agradecendo a Fundação Sesgran Rio, que nos permite apoiando o programa Pode Estar no Ar. Até o próximo programa.